Você quer sentir-se bem, você quer estar em paz, você quer poder administrar as suas emoções, gerenciar suas atitudes, seus comportamentos, mas a mente é algo inquieto, algo inquietante, algo perturbador eventualmente. E a questão é, no processo de gerenciarmos a mente, qual o papel que o corpo ocupa? De que maneira o corpo pode facilitar ou atrapalhar nossa compreensão da mente, nosso gerenciamento dos pensamentos, das emoções, dos impulsos? Vamos falar disso nesse vídeo. Eu sou Andrés Denúcio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal falamos sobre as emoções, os pensamentos, o ego e a transcendência do ego, reunindo elementos da psicologia e da espiritualidade. Estamos em uma série em que falamos sobre o silêncio e a consciência, e o processo de tomada de consciência desse silêncio que permeia tudo, que existe, seja em presença dos sons, seja em ausência dos sons. Sons externos, sons de pensamentos, de emoções, de sensações. No vídeo passado, focamos a atenção no assunto da consciência do espaço e como isso pode nos ajudar a quebrar o feitiço, a hipnose dos pensamentos. Hoje vamos falar do corpo. De que maneira o corpo facilita ou atrapalha essa auto-observação. Sim, porque o corpo e a mente estão intimamente interligados. Podemos pensar o corpo como sendo o lado visível da mente e podemos pensar a mente como sendo o lado invisível do corpo. Um afeta o outro continuamente, eles estão em uma interação interdependente, contínua, constante e ininterrupta. Precisamos entender esse fenômeno para poder colocar o corpo a trabalhar a favor da nossa auto-observação. Ao longo dos séculos, aqui no Ocidente, fomos treinados para pensarmos corpo e mente como duas coisas diferentes e separadas. Hoje em dia, com o avanço da ciência, a observação e medição de diferentes reações fisiológicas, está absolutamente claro que qualquer pensamento que você tiver, por menor que ele seja, ele vai alterar o estado bioquímico do seu corpo, vai alterar o seu sistema nervoso, vai mexer com o seu cérebro, vai afetar o seu sistema endócrino. E assim a gente chega a algo que todo mundo hoje fala como um fato que todo mundo sabe, a gente somatiza os pensamentos, a gente somatiza as emoções, sejam elas boas, agradáveis, saudáveis, sejam elas prejudiciais. A gente somatiza. E muitas vezes acontece da gente não ter plena clareza do pensamento que estamos pensando ou de quão bom ou ruim ele é, mas a gente já vê os efeitos no corpo. E é aí que está a ideia. O corpo espelha a mente espelha o corpo. Um alimenta o outro. Se eu estou com dor de estômago e enxaqueca, isso vai afetar o meu estado emocional, o funcionamento da minha mente. E se eu estou angustiado, triste, deprimido ou furioso, isso vai alterar o meu estado endócrino, bioquímico, diferentes sistemas do corpo serão afetados por esse grupo de pensamentos e emoções. As duas coisas estão interligadas, não dá para pensar uma coisa separada da outra. Qualquer coisa física que você tenha, tem componentes mentais. Qualquer estado mental que você esteja vivenciando, tem alguns componentes físicos também. Está tudo junto, nós não podemos entender as coisas separadas porque isso nos deixa em condições piores para modificar a situação. Quando a gente tem consciência dessa interação, podemos agir sobre o corpo e sobre a mente. E dessa maneira conseguimos resultados mais rápidos. Podemos pensar o corpo como sendo o espelho da mente, deixando claro que também a mente é o espelho do corpo. Mas por que eu trago essa ideia? Porque nós estamos falando nessa série de observar a mente, de observar os pensamentos, de perceber que somos quem observa os pensamentos, que somos algo diferente da mente, algo diferente das emoções. E às vezes observar os pensamentos é difícil, porque os pensamentos são fugazes, porque os pensamentos você começa a observá-los, mas eles se apresentam unidos, formando histórias interessantíssimas e a gente se perde na história. É como tentar assistir um filme sem esquecer que está vendo um filme. Daqui a pouquinho você esquece que está vendo o filme e você está mergulhado na trama da história. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Então,
você vai encontrar uma série de técnicas visando relaxamento, autoconsciência, que levam você, pedem para você focar a atenção em coisas físicas, como a respiração, fazer um relaxamento, alongar os músculos, respirar lentamente, coisas do tipo, se concentrar no batimento cardíaco. Por quê? Porque o corpo é mais visível para nós do que a mente. E se bem o corpo apresenta sensações intensas, ele não nos conta histórias tão envolventes quanto a mente. Então a gente consegue permanecer observando as sensações do corpo por mais tempo antes de distrair-nos. E aí a gente tem que falar da postura de meditação, porque, veja, ao longo de centenas de anos, milhares de anos de fato, de práticas meditativas no Oriente, se percebeu que era muito mais eficiente a observação dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos impulsos, quando a gente deixava o corpo em um estado que, ao invés de atiçar a bagunça mental, acalmasse um pouco a bagunça mental. E se corpo e mente estão interligados, quando eu aquieto, relaxo, suavizo as sensações no corpo, isso tende a se refletir na mente. Então você vai ver que nas práticas meditativas o meditador senta em uma posição estável, em uma posição confortável, se organiza fisicamente para poder permanecer na posição por um certo tempo, sem que isso gere sensações desagradáveis que vão atiçar a inquietude mental e vão fazer com que seja muito mais difícil a observação. Então você faz exercícios respiratórios, você percorre mentalmente o corpo, você imagina o corpo relaxado, você faz uma série de coisas que visam aquietar, relaxar o corpo, porque quando as sensações do corpo estão mais suaves, isso, sem dúvida nenhuma, predispõe a estados emocionais e mentais mais suaves e mais harmoniosos também. E quando a mente está num estado mais suave e mais harmonioso, é mais fácil observarmos como os pensamentos geram as emoções, como os pensamentos geram os desejos, como os pensamentos se reúnem formando histórias, como as histórias se reúnem formando valores, formando crenças. Tudo isso fica muito, muito mais fácil. Então a gente vê no processo meditativo a relação estreita que há entre corpo e mente e como aprender a aquietar e relaxar o corpo é útil e necessário, podemos dizer, para conseguirmos ter uma observação da mente que seja bem-sucedida. Podermos observar sem distrair-nos por mais tempo. Podermos entender melhor como se dão esses processos todos que geram as emoções, que geram os impulsos e que, se a gente não tiver consciência, nos obrigam a fazer as coisas das quais depois nos arrependemos. O corpo é a parte visível da mente e, por ser mais palpável, a gente pode começar a nossa caminhada espiritual ou nossa caminhada de autoconsciência ou nossa caminhada de autodomínio, como você quiser pensar, com passos firmes, observando o corpo, observando como está o seu corpo agora e como está seu corpo agora. E quando você vê que seu corpo está com um nó no estômago, um aperto no peito, um peso nos ombros, você para, observa e vê que pensamentos estão se somatizando dessa forma, para você poder compreender como os pensamentos afetam o corpo, para você entender a relação que há entre mente e corpo. E sabendo disso, você pode voluntariamente relaxar os ombros, suavizar as sensações no peito, relaxar o abdômen, fazer umas respirações profundas e afetar a mente. Aí você entra em um jogo psicofísico maravilhoso, em que você deixa de ser vítima de sensações, emoções e pensamentos que arrastam você, mesmo que você não queira, e passa a jogar dirigindo a brincadeira, através do controle respiratório, através da observação das sensações, através da modificação do estado físico. Sim, você já viu que fazer exercício, algum tipo de exercício, mexe com o seu estado emocional. Mas não é suficiente você fazer exercício para modificar momentaneamente o seu estado emocional. Você precisa fazer algo muito mais inteligente do que isso. Sim, fazer exercício físico porque é muito saudável, mas também
observar como isso afeta seus estados mentais e aprender a voluntariamente alterar o seu estado físico para voluntariamente, conscientemente, deliberadamente modificar seu estado emocional. O corpo é, podemos dizer, o lado visível da mente. Observar o corpo, perguntar-nos durante o dia, como está o meu corpo agora? Não é para você se tornar escravo do corpo, não é para você fazer tudo que o corpo pensa, nada disso. É você tomar consciência, correlacionar com pensamentos, com estados mentais, modificar o estado físico, ver como isso afeta a mente, modificar o estado mental, ver como isso afeta o corpo. Essa brincadeira de mexer com a mente alterando o corpo, ou de mexer com o corpo alterando o estado mental, tem que ser feita por muito tempo para você se sentir senhor, senhora da sua própria vida. Não dá para você ser vítima do seu corpo, não dá para você ser vítima da sua mente. É uma vida demasiado limitada nessa condição. Você tem que ser capaz de, entendendo essa correlação, essa interação corpo-mente, de fazer uso dos recursos que você tem para modificar o estado físico, para modificar o estado mental, para poder ter controle sobre o seu comportamento, para poder gerenciar suas emoções, para poder caminhar em direção ao destino que você estabelece para si. Claro, é tudo isso aqui que eu estou colocando. Parece muita coisa, parece difícil, mas não é. É uma sucessão de pequenas coisas que podem ser feitas de maneira gradual, pouco a pouco, entendendo com mais detalhes ainda cada um desses elementos. Eu falo disso em profundidade na Confraria da Mente, mas você, com todos esses elementos que estou dando, você pode fazer muita coisa antes mesmo de entrar na confraria. Você pode começar a observar o corpo. Pense no corpo como sendo um espelho da mente. No dia de hoje, só no dia de hoje, mantenha essa ideia. Exercite-se no dia de hoje. Simplesmente observando o que meu corpo está sentindo agora. Qual a relação que há entre o que meu corpo está sentindo e a mente. Se o corpo fosse um mensageiro da mente, que mensagem meu corpo está me dando ao apresentar essas sensações? Observe, você não precisa atender a tudo que o corpo pede, mas você precisa entender a relação entre corpo e mente, porque com isso você terá uma capacidade muito, muito maior de gerenciar cada aspecto da sua vida, cada uma das suas reações, e tendo mais controle, você terá mais liberdade, e tendo mais liberdade e mais autodomínio, você caminhará em direção aos objetivos que você estabelece de maneira muito mais firme, muito mais segura e muito menos desgastante. Dedique um dia, o dia de hoje, observe, veja o que acontece. Quem sabe você tem altos insights, grandes compreensões que ajudam você a entender a importância de lidar com aquilo que está com você o tempo inteiro, que é a sua mente. E quando eu falo de mente, a partir de agora, fica claro que estou falando de corpo-mente, mente-corpo. Não são duas coisas. É uma única e mesma coisa com dois aspectos. Chamamos a parte que não vemos de mente, chamamos a parte que vemos com nossos olhos de corpo. E observamos tudo isso, o corpo e a mente. Observando para entender, entender para controlar, controlar para transcender. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero também que você aplique algumas das coisas que eu sugiro, porque se fizer isso, você terá muito mais autoconsciência e com isso, como sabe, mais autocontrole. No próximo vídeo nós vamos falar de quem é essa que toma consciência do corpo, que toma consciência da mente, que observa os pensamentos, as emoções, as sensações. Vamos falar de metacognição ou de como se fala nas tradições meditativas da consciência que contempla, da consciência que testemunha os processos físicos, mentais e do mundo. Espero você por lá. Até então, peço a gentileza de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque como você sabe, isso tudo ajuda a divulgar esse canal. Grande abraço.